Finalmente acabou esse grande pesadelo do povo brasileiro, ou será que seria o começo de outro? Bom, nessa segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia, ela tomou posse como presidente do TSE. A ministra que agora vai substituir o ministro Alexandre de Moraes, ele que vai sair da presidência do TSE, finalmente. Outro ministro, o Nunes Marques, ele também vai assumir um cargo lá no TSE, mas como vice-presidente da corte. Vale lembrar que agora com a saída do Alexandre de Moraes da corte do TSE, o ministro André Mendonça, ele que foi indicado pelo Bolsonaro para o STF, ele vai assumir como titular. Mudanças essas que no papel colocam o TSE, a corte eleitoral, em um tom mais ponderado, em um tom mais calmo. E isso é uma coisa que preocupa muito o governo do Lulu e os candidatos de esquerda nessa eleição, já que muitos deles, se for depender de popularidade e votos, a coisa vai ficar complicada. A coisa tá tão complicada que tem até reunião de emergência sendo marcada pelo governo do Lula. Lula que nessa segunda-feira, ele marcou uma reunião com líderes do seu governo lá no Congresso Nacional. Isso acontece após uma série de derrotas do governo em votações nessa última semana. O governo que está visivelmente perdido e pretende fazer desses encontros com líderes no governo de forma direta em toda a semana. O governo que vem sofrendo grandes derrotas e até mesmo aquilo que seria uma possível vitória causou grande desconforto e prejuízo para o governo. Servidores da Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte, por exemplo, eles estão protestando até hoje e fazendo greve. Esses servidores que estão inclusive tocando o terror durante os seus protestos lá em Natal. Esse protesto contra o governo federal do Lulu, que eles mesmos ajudaram a eleger. O governo que agora esqueceu completamente esse pessoal. Mas claro, quando envolve a esquerda, não existe aquela história de atos antidemocráticos, né? Essa gente que está fazendo protestos violentos, queimando pneus e uma verdadeira quebradeira que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná. E quando isso acontece no lado da esquerda, não vem nenhum membro da Liga da Justiça comentar frases prontas sobre a democracia do amor. Invadiram, gente? Olha lá, quebrando tudo. Olha lá, quebrando tudo. Quebrando tudo. Obrigado, sargento. E fica até cansativo, né? Falar sobre o governo que está ruim, sobre o barco que está afundando e acabou de vez. Vocês sabem muito bem que é cansativo, mas não tem como não dizer, já que o governo afundou de vez e o barco agora parece que literalmente todo mundo já saiu. A Folha de São Paulo, por exemplo, vê um futuro nebuloso para o Brasil, com desequilíbrio no orçamento, escalada gigantesca da dívida pública e inflação altíssima para o povo brasileiro. A imprensa que visivelmente já abandonou esse barco. E agora, segundo a própria imprensa esquerdista, o impulso gastador e irresponsável do governo do Lula, o Brasil voltou a estaca zero. Todo aquele esforço de saneamento de contas públicas para recuperar a calamidade causada pelo governo da Dilma, o déficit primário federal hoje é comparado ao ano de 2016, onde o Brasil teve uma das suas maiores crises econômicas da história. E essa situação toda aí, nem a própria esquerda, sim, aqueles que fizeram o L com muito amor, não estão nada felizes com o aumento de impostos, principalmente aquelas das brusinhas de
de pobre na internet. E chega a ser até engraçado, né? Pobre votando na esquerda, pobre tendo que pagar imposto. Mas o que a gente diz de um governo que disse que seria o futuro do Brasil? E o Brasil literalmente voltou ao passado, lá nos anos 90. Coisas no Brasil que são proporcionadas graças a um governo de esquerda. O aumento de impostos fez com que o preço de streamers no Brasil, como Netflix e Amazon Prime, aumentassem o seu preço. Essa situação fez com que brasileiros voltassem às locadoras de filmes, coisa que era muito na moda lá nos anos 90. E o mais engraçado de tudo isso é que não é só pessoas mais velhas que viveram anos 90, mas tem pessoas mais novas que nunca sequer souberam o que era uma locadora. Esses jovens que fizeram o L com amor e agora estão descobrindo o mundo das locadoras. E o mais hilário de tudo isso é que tem gente que literalmente aceita tudo que o governo dá, já que se está caro pagar em streamer por causa do imposto, o jeito é voltar à locadora e reviver os anos 90, como se o governo do Lulu estivesse fazendo um benefício para você, fazendo você viver aqueles momentos gloriosos do passado. O governo está querendo acabar com a política de isenção de impostos. Isso significa que todas as compras agora serão taxadas, não importa o valor delas. É um retrocesso que acaba causando a perda de compra do consumidor brasileiro. A regra atual é a seguinte: até $50, que é em torno de R$250, não tinha imposto, somente o ICMS de 17% incluso. Agora é 20% de imposto de importação, mais 17% de ICMS em cima do valor do produto. Ou seja, a carga tributária total fica em 44,5%. Calma que eu vou explicar. Um produto que custa em torno de R$100, com ICMS de 17% incluso, agora custará mais de R$140 com a nova carga tributária. Olha só. Faz o seguinte, pega uma calculadora e vamos calcular. Uma compra de R$100 é cobrado o imposto federal sobre a importação com alíquota de 20% e eleva o preço, resultando em um total de 120. Isso só até aqui. Porque é necessário ainda dividir o valor total por 83 centavos, que é o ICMS. Resultará o preço final a ser cobrado de R$ 144,57 centavos. Ou seja, aquele vestido que você pagaria R$100 agora vai sair por R$ 144,57. Um aumento nada legal na compra, né? Aí não dá. É um retrocesso que acaba pesando no bolso do consumidor, no seu bolso.